Então, nesse tema dessa aula, eu vou estar falando sobre o enneagrama das personalidades dentro da perspectiva do crítico interno. Então, a partir do momento que você, no seu teste terapêutico, você mapeia o perfil comportamental da pessoa, você vai poder ter ferramentas mais assertivas de você poder entregar um processo de aprofundamento. Então, aqui eu vou estar, nessa aula de hoje, trazendo o entendimento dos 9 padrões diferentes do crítico interno, como que eles atuam no set terapêutico, como que eles podem estar atuando na vida dos seus clientes e, de repente, na sua própria vida, né? Então, a ideia é você poder mapear isso para você. E você que está aqui no Instagram, não perde tempo, já entra lá no lá na bio, certo? Lá tem o link, acredito eu. Se não tiver, eu vou fazer aqui um ajuste para que você possa adentrar e você conseguir obter aí ganhos no seu processo. Bom, vamos lá. Então, isso aqui fez parte da minha história, né? Então, há 10 anos atrás, quando eu comecei o trabalho de vivenciar a espiritualidade, eu estava numa busca, e essa busca, ela ainda tinha desafios. E esses desafios estavam associados com uma vida financeira com muita escassez. E aí eu fui começando a mapear isso e fui começando a buscar ressignificar isso, despolarizar isso da minha vida. Porque eu sempre fui muito dedicado, eu sempre fui uma pessoa muito buscadora de entender que para eu poder mudar a minha vida financeira, eu precisava me qualificar, eu precisava trazer um relato, uma mudança de perspectiva de poder agregar valor para a minha carreira e também na vida das pessoas, sejam clientes ou alunos. E aí, mesmo nos momentos de descanso, eu estava sempre, de forma incansável, estudando e buscando implementar mais cenários de ação, de mudança. E foi de 4 anos para cá que a minha vida começou a mudar mais ainda com o uso, a autocorreção e o ensino da apometria. Lá para cá, eu venho começando a implementar uma metodologia, que é o Lagert, que utiliza a apometria, o método Lag, a radiestesia radiônica, onde Lagert, do R do Lagert, tem R de radiestesia e radiônica, o E de enneagrama, e a abordagem somática através da terapêutica tântrica, o Tantra dentro do enfoque terapêutico, aonde utiliza-se meditações ativas, utiliza-se o trabalho da respiração para trabalhar o soma, que é o corpo, e esse trabalho do soma, ele visa a despolarizar memórias. Então é isso que eu venho trabalhando dos últimos 4 anos para cá, que é o que me representa e que traz muito resultado de transformação, essa combinação dessas ferramentas. O enneagrama, com a sua riqueza e profundidade, ele mapeia 9 tipos de personalidades distintas. E cada um desses tipos traz consigo uma junção de características, motivações, medos e formas de lidar com o mundo. No entanto, o enneagrama ele não se limita a descrever os comportamentos superficiais. Ele nos convida a explorar essas camadas mais profundas da nossa psique. E, em particular, a relação que temos com a nossa voz interna, que é o crítico interno. Então, esse crítico interno, ele é aquela voz que fica toda hora falando dentro da mente, trazendo críticas e julgamentos. Quando esse crítico está muito forte, ele gera uma manifestação que se assemelha a um comitê de vozes internas. Algumas pessoas que têm o crítico interno muito alto já me relataram que é como se fosse uma junção de vozes que ficam falando lá dentro da mente. Daniel, isso não é esquizofrenia? Não, não tem nada a ver. A esquizofrenia é um processo mais grave desse comitê interno. O crítico interno é aquela voz que é um mal necessário. Porque se não existisse esse crítico interno,
muitas vezes as pessoas ficariam sem noção. Sabe aquela pessoa que bebeu demais e aí ela subiu na mesa e começou a tirar a roupa e querer dançar? Pois é, o crítico interno dela foi para zero e ela ficou totalmente desconectada desse crítico interno. Então, o crítico interno ele é um mal necessário. Ele é um movimento que ele precisa ser trabalhado, só que reduzido para que ele nem fique zerado, mas também ele não fique muito alto, para ele não te incomodar, para ele não te sabotar. E esse mesmo crítico, ele também conhecido como voz do julgamento, muitas vezes se manifesta como uma forma de autocrítica, que pode ser limitante, rígida e muitas vezes até dolorosa. Dolorosa? Sim. Quer que eu te prove isso? Você já viu pessoas que gostam de roer unha? Pessoas que ficam com a parte das mãos tudo em carne viva? Pois é. Isso aqui está muito ligado com o padrão da autocobrança ou da autopunição. Então, quando esse padrão da autocobrança ou da autopunição ele está dominante na vida da pessoa, isso é um sinal de que esse crítico interno ele está muito ferrenho. Isso é um sinal de que esse crítico interno ele está dominando a vida da pessoa e está atrapalhando ela, entende? E isso pode se tornar algo bem grave. Então a gente vai estar explorando, pela luz do Enneagrama, esses padrões arquetípicos e como que esses padrões eles geram um comportamento e como que esse crítico interno se manifesta a partir de cada um desses padrões, certo? O primeiro deles, a gente vai estar trazendo o padrão pela luz do arquétipo do ponto 2. Então, esse padrão, ele traz... É interessante que você possa pegar um caderno, uma caneta, para que você possa estar trazendo esse movimento de você poder entender isso. Se você já sabe Enneagrama, se você já tem um entendimento do seu perfil comportamental, então é interessante você poder pegar uma agenda ou um caderno para você poder se perceber, certo? Se você não sabe de Enneagrama, eu te recomendo você fazer uma entrevista com um profissional que você possa ter um entendimento para ele poder te ajudar, você afunilar os 9 arquétipos em 3 ou 2, e com isso você poder trazer uma tomada de consciência mais ampla, certo? Pois isso pode te ajudar bastante na sua caminhada para a vida. Aqui a gente vai se aprofundar nessa aula sobre o padrão do crítico. Então, existem vários movimentos. Existem os sabotadores, existem diversos motivadores, existem os movimentos, os mecanismos de defesa, existem os padrões emocionais repetitivos, existem os padrões mentais repetitivos de cada um desses arquétipos. Aqui a gente vai focar no crítico interno, como que ele se manifesta. No caso do 2, esse padrão do crítico ele é movido pela necessidade de eu, 2, ser amado e aceito, muitas vezes sacrificando as minhas próprias necessidades para agradar os outros. O crítico interno, nesse perfil, ele se manifesta como uma voz que questiona o valor próprio, geralmente atrelado à ideia de que ele só será amado se ele servir ou se ele ajudar os outros. O crítico ele pode invalidar suas próprias necessidades, criando um ciclo de sacrifício. Então, a gente vê o 2 claramente no padrão da personalidade quando ele confunde o servir com o sacrifício. E aí, ele, mesmo sem ele poder, ele acaba entrando no padrão de autossacrifício. E aí, ele acaba entrando nesse movimento de oferecer ajuda sem precisar nem ter oferecido. Os outros nem sequer pedir ajuda, ele começa a ofertar. Então, a manifestação do crítico, ela entra quando, dentro da mente, o crítico fala para o 2, você não está fazendo o suficiente para os outros. Note bem, o 2, ele é, pelo Enneagrama, o doador, a pessoa que vive para doar. Então, o crítico, ele nunca está satisfeito. Por mais que a pessoa se doe, por mais que ela sirva, o crítico vai sempre falar assim, você não está se doando o suficiente para os outros. Se você não ajudar, você não vai ser amado o suficiente. E aí o que isso acaba gerando no 2? Um
padrão de servilismo, um padrão de submissão e um padrão de abuso, onde a pessoa acaba abrindo conteúdos de abuso, ela acaba abrindo conteúdos de abandono, conteúdos esses de abandono sobre si próprio, certo? E isso acaba sendo muito ruim. Também pode acontecer também conteúdos de rejeição para as pessoas desse eneatipo, por ela achar que o outro não está amando ela no mesmo nível com que ela está amando o outro, e ela se sentir sendo rejeitada. O próximo perfil é o arquétipo do ponto 3. Esse perfil, eu coloquei aqui essa imagem do iceberg porque ela traz bem o senso da superficialidade, né? Que normalmente a gente vê o iceberg só aquela parte externa. Só que aquela parte externa que por si só ela é grande, imensa, ela perto do que está ali embaixo, ela não é quase nada. Então, o indivíduo do eneatipo 3, ele busca normalmente, os seus motivadores estão ligados ao sucesso, ao reconhecimento e à excelência como prioridade. A gente vê claramente dois padrões de consciência do 3, na personalidade e no padrão da essência, quando o 3 ele busca com prioridade o sucesso, o reconhecimento, com prioridade. E a gente vê claramente um 3 evoluído quando o foco não é mais esse reconhecimento e nem esse sucesso. Ele entende que o sucesso ele vai vir, ele entende que o reconhecimento ele vai vir, mas o foco é outro. O foco é eu trazer uma autenticidade. O foco é eu trazer uma autonomia do que me conecta ao coração. E aí a gente vê um 3 mais elevado de consciência, quando ele acessa sim o sucesso, mas o sucesso já não é mais a prioridade, como é o padrão da personalidade. O sucesso ele entra dentro de um movimento que vem naturalmente como uma consequência, e não como uma prioridade, que é o padrão da personalidade, certo? E aí a gente vê esse 3 no padrão da personalidade buscando o sucesso, o reconhecimento e a excelência, e o crítico interno fala para ele assim: você precisa trabalhar mais, você precisa de novas metas, você precisa de novas conquistas. O 3 ele vive para trabalhar, mas o que é que o crítico fala? Você não está fazendo o suficiente, você não está trabalhando o suficiente. E aí o crítico acaba entrando num processo que vai densificando cada vez mais essa pessoa do eneatipo 3, onde ela não se sente satisfeita, sempre se comparando mais e mais profissionalmente com os outros, sempre entrando na competição, entrando no movimento de eu competir com os outros e muitas vezes competir comigo mesmo, na busca do sucesso e do reconhecimento. Então, acaba sendo fácil entender por que o 3 ele se torna um workaholic. Por que o 3, para ele é fácil, muito fácil, ele acabar trabalhando 12, 14, 16 horas por dia. É muito fácil. Por quê? Porque para o 3, ele entende que o crítico traz à mente dele que nunca é o suficiente, nunca é a quantidade de horas satisfatória para isso. E aí, com isso, ele acaba entrando num processo de autocobrança, de produzir mais, porque ele acredita que o valor dele está associado ao quanto ele produz. A personalidade acredita que eu sou reconhecido e o meu valor está associado ao quanto eu produzo, ao quanto eu gero de produtividade. E assim, eu 3, eu acredito que o meu valor está associado a essa produção. Por quê? Porque o crítico ele traz isso. Ele precisa ser validado como uma pessoa bem-sucedida. Ele acaba criando uma projeção de uma persona. E ele começa a acreditar mais nessa persona do que na verdadeira ideia. É como se ele fosse isso aqui, esse dedo, mas ele projetasse isso daqui, ó. Ele projetasse isso aqui, que é muito mais do que isso daqui. Então, o crítico, ele vem com essa ordem, não é uma possibilidade. Você precisa ser o melhor. Se você não for admirado, você não vale nada, você não vale a pena, você não vai ser reconhecido nem validado. Então, ele acaba se pressionando a alcançar mais, ele acaba se pressionando
a entender que o seu valor está ligado à sua conquista e à sua produtividade. Ok? Então, aqui são padrões arquetípicos. Todos nós temos um pouquinho desses 9 padrões arquetípicos. A ideia é você perceber qual desses 9 é o mais predominante dentro de você. Qual desses 9 ele está atuando dentro de um contexto e um cenário que pode estar trazendo sabotagens, certo? Vamos agora ao padrão do arquétipo do ponto 4, onde esse padrão... Aqui minha água. Esse padrão, ele valoriza a autenticidade e a expressão emocional. Mas o seu crítico interno se manifesta na sensação de ser diferente ou defeituoso. Muitas vezes, as pessoas do ponto 4 acabam vendo mais o que está faltando do que o que está presente, seja em si ou seja no outro. E ele acaba tendo uma tendência de se sentir incompleto ou inadequado, muitas vezes buscando se comparar com os outros de uma maneira inferior. Então, enquanto o arquétipo do ponto 3 acaba se comparando superior, do ponto 4 acaba se comparando inferior. E aí ele ou ela acaba tendo a tendência de se sentir incompleto ou inadequado. A voz interna do crítico pode reforçar sentimentos de solidão ou de não pertencimento. Então, são conteúdos que se abrem aqui no arquétipo do ponto 4, a solidão, a carência, o abandono, a rejeição e muitas vezes o abuso também. Porque o 4, como ele se compara muito, ele muitas vezes ele acaba se lamuriando, lamentando para os outros e entrando num padrão de vitimização da vítima. E isso está muito ligado ao conteúdo de abandono, certo? Então, se você está se identificando com esse perfil, é importante você corrigir esses conteúdos através da apometria e é importante você também trazer tomadas de consciência mais profunda da manifestação desse crítico. O que o crítico traz? Você é diferente dos demais, ou você precisa ser diferente dos demais. Isso nunca vai ser suficiente. Algo está faltando em você. Ou seja, algo está faltando em mim. Eu não sei o que é, eu preciso descobrir e eu preciso buscar esse algo. Então, o 4, ele acaba sendo chamado por Naranjo como o buscador. Ele acaba buscando a todo momento encontrar uma autenticidade que ele não sabe o que é exatamente e nem ele sabe onde que ele vai achar, mas ele nunca se contenta com o que tem. Ele sempre precisa de algo único, autêntico, diferente, que precisa ser único no mundo, na galáxia toda. Pois se ele não tiver isso, o mais diferente, ele não vai se sentir pertencido. E isso acaba gerando um processo angustiante de ansiedade, que está ligado com esse padrão de solidão. E os 4, normalmente, eles são muito ansiosos. Eles estão muito nesse padrão de buscar, 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 buscar. Então, é muito comum para o 4, ele está num trabalho voluntário espiritual aqui, ele fica 2, 3 meses, depois ele vai para um outro que é totalmente diferente do outro, depois ele vai para um outro que é totalmente diferente do outro, e assim ele está sempre buscando, buscando. Por quê? Porque o crítico imprime esse ritmo de não satisfação. E aí, o exemplo disso é o seguinte: Clara sente que sempre há algo que a impede de se conectar com os outros. Ela se vê como alguém que não é completamente amada ou compreendida. E aí, muitas vezes, o que ela faz? Ela se afasta, ela se isola. E o crítico interno reforça constantemente essa ideia de exclusão. Muitas vezes, as pessoas do traço 4, eles que se afastam. Mas na mente dele ou dela, ele diz que os outros é que geram essa exclusão. Mas a grande verdade é que muitas vezes é a própria pessoa 4 que se afasta. Entende? Então, acaba tendo esse processo de distorção. Corrigir o conteúdo de abandono, carência, solidão, abuso, são fundamentais. E, obviamente, a autocobrança. É muito comum no 4. A autocobrança ela é comum em qualquer perfil, tá? Mas no 4, isso é bem comum.
No caso do arquétipo do ponto 5, existe a busca pelo conhecimento, a compreensão e a independência. O senso de que eu preciso do máximo de conhecimento para não depender de ninguém. Eu preciso me, me deter do máximo de conhecimento de tudo e de todos, e eu não posso pedir esse conhecimento para ninguém, para eu não ficar em débito com ninguém. Então, eu, como indivíduo do ponto 5, do arquétipo do ponto 5, eu acabo tendo uma necessidade de busca contínua do conhecimento. E aí o crítico interno se manifesta como uma voz que o acusa de ser inadequado, de não ter o suficiente para oferecer. Ele acaba entrando na crença da escassez, a crença de que eu não tenho tempo e nem conhecimento suficiente. Uma das coisas que o 5 mais tem é conhecimento, mas é um conhecimento que ele não implementa, é um conhecimento que ele não coloca em prática. E aí, muitas vezes, ele acaba sempre criando uma crença de que ele não sabe o suficiente, de que se não for capaz de entender tudo, ele não tem valor. Isso não é valioso. Então, ele sente que ele precisa ser extremamente competente, bem informado, atualizado, para ser considerado digno de respeito pelos outros, o que pode levá-lo, muitas vezes, a se isolar, a buscar o seu santuário sagrado e se concentrar excessivamente em acumular conhecimento. Esse é o padrão da personalidade. Aqui um exemplo. Henrique passa horas lendo e pesquisando, mas nunca se sente preparado o suficiente para compartilhar as suas ideias. O crítico interno o impede de se engajar em discussões ou interações sociais, pois ele teme ser visto como ignorante. Se vacilar, você vê um 5 dando uma aula, quando ele está falando sobre algum assunto. Se você deixar ele falar atentamente, o que ele fala são muitas vezes um grande poço de sabedoria, mas ele se acha que ele não tem o conhecimento suficiente. E isso muitas vezes acaba gerando uma sabotagem, pois muitas vezes o 5 ele faz 5 formações, 4 especializações e ele não fala nada para ninguém. Nada, ele não fala nada. Se alguém um dia perguntar e pedir ajuda, aí ele vai falar, olha, eu sei um pouquinho disso aí. Mas esse um pouquinho, muitas vezes, é uma especialização que ele fez, devido à busca do conhecimento que ele tem continuamente. Vamos agora para o padrão do arquétipo do ponto 6. O indivíduo do arquétipo do ponto 6, ele é movido pela busca pela segurança e pela estabilidade. O crítico interno desse perfil está sempre na busca de resolver a dúvida e a insegurança, questionando constantemente se as escolhas são as melhores, porque ele busca a segurança, ele busca trazer a resolução dessa insegurança dentro dele, que é uma insegurança psíquica, psicológica. Ele pode ficar muitas vezes paralisado pelo medo de tomar atitudes erradas ou inadequadas, e o seu crítico interno ele vem a trazer os possíveis riscos e falhas do que pode vir a dar errado, antes mesmo do que pode vir a dar certo. Então, o crítico, ele está sempre trazendo mais do mesmo, que é esse movimento de você não pode confiar em ninguém, nem mesmo em você mesmo. Então, isso faz com que os indivíduos do ponto 6, que já são receosos, eles já são eles já têm muita dúvida, muita ansiedade, muita insegurança, eles fiquem cada vez mais inseguros, eles fiquem cada vez mais receosos. Eu não entendi tua pergunta, Roberto. Tu poderia refazer? O tipo 6 tem esses traços do 5 também? Não. O 5, ele tem um movimento de buscar o conhecimento e não pedir ajuda para ninguém, certo? Esse é o padrão do 5. Ele busca se deter de conhecimento e busca não depender de ninguém para pedir ajuda. O 6 não. O 6 ele tem um padrão de dúvida e de insegurança, e aí ele busca, o crítico busca falar o seguinte: você não pode confiar em ninguém.
Você precisa fazer as coisas na busca da segurança. Pois se você não buscar a segurança, aquele movimento pode vir a dar errado. E aí ele começa a pensar mais no que pode vir a dar errado do que no que pode vir a dar certo. Isso o eneatipo 6, certo? Então são movimentos diferentes e motivadores diferentes, certo? E uma coisa que é importante quando a gente fala de eneagrama é o seguinte, que os motivadores, eles são mais importantes do que os comportamentos. Então é importante que você foque, quando a gente fala de eneagrama, nos motivadores. E aí o padrão do crítico, ele traz isso. Eu não posso confiar em ninguém. Eu não posso buscar acreditar em ninguém. Por isso que ele duvida tanto, por isso que ele desconfia tanto, por isso que ele está sempre com um pé atrás. Às vezes ele está com os dois pés atrás, né? E por isso que ele demora muito para confiar em alguém. Mas também quando ele confia, ele se torna uma pessoa muito leal. Ele se torna uma pessoa que ela sabe até onde pode chegar e até onde não pode chegar. Ela sabe o que se espera dela no trabalho, ela sabe o que se espera dela no ambiente de família e se torna uma pessoa muito família, muito leal naquele ambiente familiar, certo? O padrão do crítico, o crítico ele traz esse padrão. Se você for fazer algo que saia da cartilha, isso pode vir a dar errado. Então, ele está sempre buscando a cartilha, aquilo que é o certo, aquilo que já é um caminho já testado, aquele caminho que já foi implementado e que vai dar seguro, que vai dar certo, do que fazer uma coisa diferente. Ele acaba sentindo medo de confiar nos outros e tem a constante sensação de que algo ruim pode vir a acontecer a qualquer momento. Então, com isso, ele vive a tentar antecipar. Na cabeça dele, ele pensa que ele está prevenindo riscos. Realmente ele está, mas o problema é o excesso de precaução. Esse excesso de precaução, ele acaba, nessa busca da segurança, ele acaba gerando sabotadores. Mas pode buscar o conhecimento como segurança? Com certeza, Roberto. O que diferencia, inclusive, o 5 do 6 é isso. O 5, ele busca o conhecimento. Todo e qualquer conhecimento para eu não pedir ajuda para ninguém. Ponto. Isso é o 5. O 6, ele busca o conhecimento para adquirir segurança. Entendeu? O 5 não. O 5, ele busca o conhecimento porque ele não quer depender de ninguém. Porque ele não quer ficar a par de nenhum assunto que não seja um assunto que ele queira dominar, que ele queira controlar, que ele queira trazer entendimento para si. O 6 não. O 6, ele busca o conhecimento na busca da segurança, como prioridade. Então, isso está muito mais ligado com o arquétipo do ponto 1, certo? Continuando, vamos agora para o arquétipo do ponto 7, o palhaço do eneagrama. O indivíduo ponto 7, ele busca a liberdade, ele busca a diversão e a novidade. Seu crítico interno é muitas vezes uma voz de medo sobre a falta de oportunidades, ou um padrão de tédio que pode fazê-lo evitar o enfrentamento dos seus sentimentos mais dolorosos, ou de situações desconfortáveis. A voz do crítico lhe diz que se não se distrair, ficará preso a algo doloroso. E algo doloroso, para mim, como 7, é uma coisa que eu não quero acessar. Então, se eu, como 7, eu vou acessar algo doloroso, eu vou acessar algo que me traga sofrimento. E aí, o que é que eu faço? Eu, 7, eu viro as costas e vou para um outro lugar, porque eu não quero acessar o sofrimento. Eu não quero acessar o sofrimento de frente. Então, o que é que eu faço? Eu me viro e fico de costas e vou para outro lugar, simplesmente porque eu não quero acessar algo doloroso. E aí, nessa busca de não acessar algo doloroso, eu quero transpor uma máscara de algo engraçado, de algo que seja interessante para mim. Mas muitas vezes, numa faixa média ou disfuncional, uma faixa mais baixa, muitas vezes o 7 só faz ele mesmo rir. A gente vê claramente um 7 no padrão da personalidade ou no padrão mais baixo de consciência, quando ele faz uma piada que só ele ri.
Por quê? Porque ele está ligado a um padrão muito doloroso, a um padrão que ele está querendo só ele rir, para ele fugir da dor e do sofrimento. Quando a gente vê um 7 mais evoluído, a gente percebe um 7 que ele é mais tranquilo, ele é mais de boa, entendeu? Ele é mais equilibrado, mais centrado. Então a gente vê claramente os processos de nível de consciência associado a isso. O que o crítico traz? Você precisa aproveitar cada momento. Você não pode ficar sofrendo. Você precisa curtir a vida. Você precisa celebrar a vida. Sim, celebrar a vida é importante. Mas, tão importante quanto eu celebrar a vida, é eu celebrar a vida entendendo que ela vai existir durante um tempo. Quando o 7 está muito na personalidade, o que o crítico faz? Você não pode perder um minuto da sua vida, você precisa viver tudo, o máximo que puder. Você precisa aproveitar cada momento, você não pode perder nada, ou você vai se arrepender. Então, um exemplo disso é o caso aqui da Sofia, que está sempre buscando novas aventuras e experiências. Quando confrontada com uma tarefa monótona ou desafiadora, ela acaba sentindo uma forte resistência interna a dar continuidade. Por quê? Porque é algo considerado chato, é algo que não tem alegria. Aí o que a Sofia tende a fazer? Eu vou para uma outra coisa mais engraçada, eu vou para uma outra coisa mais interessante. Eu deixo isso aqui inacabado, não dou continuidade e vou para uma outra tarefa, um outro projeto que seja mais interessante para mim. E aí, como se não pudesse suportar a possibilidade de se sentir limitada ou presa. Então, isso é um movimento que o 7, na personalidade, ele busca muito, que é a busca da sua liberdade. Por isso que muitos 7 acabam tendo uma resistência interna a entrar num relacionamento. Porque eles acham que entrar num relacionamento vai fazer eles perderem o senso de liberdade, da sua liberdade individual, da sua autonomia individual. Mas a gente vê que é um pleno engano, entendeu? A gente vê que isso é uma ilusão, é um processo que foi criado na mente, e o crítico reforça isso, porque ele acredita que ele não pode perder nenhum momento. E se eu me ligar a alguém, se eu me conectar a alguém no relacionamento, eu vou acabar me sentindo podado ou podada, e isso vai acabar me gerando um processo de aprisionamento. Isso tudo é mental, entendeu? Isso tudo está ligado a um processo de autossabotagem a nível da mente. E aí, Roberta, qual dos perfis você está se identificando até agora? Está fazendo sentido para você? Sinaliza aqui para mim, tá? E você que está gostando, se você ainda não me segue, já segue aqui o perfil, já compartilhe essa live para o máximo de pessoas, tá? Pois ela vai te ajudar a você poder trazer muito entendimento e tomadas de consciência mais plena, de mais tomadas de conexão, de entendimento, que vai fazer uma grande diferença na sua vida, certo? Acredito eu nisso. Muito bem. Já falamos do arquétipo ponto 7, vamos agora para o arquétipo do ponto 8. O indivíduo do eneatipo 8, ele é motivado pela necessidade de controle e de proteção. Ele, de forma inconsciente, ele tem essa necessidade porque ele foi forjado lá atrás pela busca da sobrevivência. Então, as pessoas do eneatipo 8, a palavra de ordem delas é a sobrevivência. Então, ela precisava sobreviver. Se ela não sobrevivesse, alguém iria tirar proveito delas. Então, ela precisava ser forte. Ela precisava trazer um processo de autopercepção. E aí, nisso, ela busca criar uma couraça, uma armadura muito forte no peito, normalmente nessa região do peito e abdômen, exatamente para ela poder sentir que é forte, para ela poder confrontar os outros, para ela poder querer trazer confrontos e saber quem é que tem poder nessa relação. Será que essa pessoa está sendo justa no exercício do poder? Se o 8 perceber que não está sendo justo, ele vai confrontar, ele vai bater, bater, bater e bater. E vai confrontar até a pessoa, ou ela regar, ou ela própria 8 dominar o cenário e a situação, certo? Então, diante disso, o 8, ele
crítico interno dela se manifesta como uma voz de poder, de domínio. Por isso que quem tem capacidade mediúnica, a minha mediunidade é uma mediunidade sensitiva, né? Quando eu atendo as pessoas do arquétipo do ponto 8 presencialmente, eu sinto um campo num raio de 3 metros. Eu sinto um campo expandido demais, entendeu? E esse campo, ele é tão expandido que muitas vezes ele traz um senso de invasão de espaço. E por isso que as pessoas do arquétipo do ponto 8 precisam trabalhar com muita frequência os conteúdos de abuso, pois eles não percebem que eles se tornam abusivos no trato ao respeito do espaço do outro. Só que esse espaço, ele precisa ser entendido, que é um espaço físico, mas é um espaço também não físico, é um espaço intangível, pois ele quer controlar o tempo do outro, ele quer controlar o ritmo do outro. E ele acaba querendo controlar muitas vezes a própria pessoa, o eleito, que pode ser o companheiro, companheira, o filho, o subordinado no ambiente de trabalho, o liderado. Então, o crítico interno, ele diz o seguinte: eu preciso me manifestar com poder, com domínio, muitas vezes sendo forte, imbatível, implacável. E isso acaba gerando uma rigidez de eu negar as minhas vulnerabilidades, gerando uma rigidez de eu acabar não aceitando as minhas limitações, certo? Então, nesse movimento, o crítico fala o seguinte, lá dentro da mente do 8, você, 8, precisa ser forte o tempo todo. Mostrar sua fraqueza é um sinal de falha. Então, ele busca fortalecer até o corpo físico, fazendo treino com força, treino para ficar forte. Né? A gente percebe claramente, principalmente nos homens 8, a necessidade de treinar muito peitoral, supino reto, porque eles querem ser fortes. E isso é uma necessidade do ego e do alter ego de querer mostrar uma imagem que impacta, uma imagem que confronta, uma cara de bad boy, entendeu? Como se fosse um viking. Mas a gente sabe que por trás ali existe uma busca de negar a sua própria vulnerabilidade. No processo terapêutico, a gente busca trazer onde que está essa criança interior que ficou tão presa? Onde é que está essa criança interior que ficou tão adormecida ali? As pessoas do arquétipo do ponto 7 e 8 têm uma necessidade maior, não que os outros perfis não tenham, mas o 7 e do 8 tem uma necessidade muito grande de trabalhar a criança interior. E no caso do 8, o crítico, ele traz esse movimento. Você não pode acessar a sua fraqueza, então você precisa negar essa fraqueza. Você precisa ser forte o tempo todo. E a grande verdade é que as pessoas do ponto 8, do arquétipo do ponto 8, elas têm sentimentos sim, ao contrário do que as pessoas falam. As pessoas do ponto 8, elas têm sentimentos, só que elas têm vergonha ou receio de manifestar o seu afeto para o outro. E muitas vezes eles manifestam para pouquíssimas pessoas, cabe na ponta das mãos, dos dedos da mão, às vezes é uma, duas pessoas, que ela manifesta de forma legítima os seus sentimentos de afeto, de dizer que ama o outro, dizer que o outro é importante para ela, entende? Mas isso é um movimento que o 8 ele procura não externalizar isso de uma maneira muito clara. Aqui um exemplo, Roberto sente que nunca pode ser vulnerável. Quando ele está estressado ou inseguro, sua voz interna o obriga a enrijecer, endurecer. E isso acaba gerando uma rigidez de uma camada de couraças que se torna uma armadura. E aí ele vai criando, ao longo da vida dele, tantas camadas de couraças que quando ele abraça alguém, parece aquele abraço de estralar os ossos, entende? Quando ele aperta na mão de alguém, esse aperto parece que vai quebrar a mão da pessoa, de tão forte que é. Por quê? É por maldade? Não, é porque o 8, ele não percebe a força que ele tem. Porque a couraça faz com que ele fique insensível a esse processo. E aí, com isso, ele acaba querendo manter o controle, que pode afetar suas relações interpessoais. Muitas vezes perdendo pessoas queridas, perdendo pessoas que ele ama. E a caminhada do 8 na personalidade acaba sendo, infelizmente, uma caminhada
de perder as pessoas que ele mais ama por uma rigidez, por uma inflexibilidade que ele não aceita. Às vezes dar o braço a torcer, dar o braço a torcer, entende? Então, a mensagem do crítico dentro da mente é: você precisa ser forte. O seu corpo, o seu tempo, ele não tem espaço para fraqueza, para vulnerabilidade. Mostrar fraqueza é um sinal de falha. E aí o crítico ele vai reforçando essa crença. Isso vai gerando um processo de ele não se permitir ser vulnerável e nem acessar essa vulnerabilidade. Vamos agora passar para o arquétipo do ponto 9, trazendo esse entendimento. E você que está aqui me assistindo, se você não sabe o seu perfil comportamental, eu te convido a você poder fazer uma entrevista personalizada comigo, certo? Eu te convido a você poder fazer um mapeamento através do método Lagert, um método que unifica a apometria Lag, que utiliza o eneagrama, através de um caminho de consciência, um caminho de trabalhar suas emoções, de trabalhar isso no corpo, de trabalhar despolarizar as memórias somáticas e você poder liberar isso com a apometria, você liberar isso através de um trabalho somático sério, estruturado, que pode ser feito até à distância, certo? Vamos agora para o arquétipo do ponto 9. O arquétipo do ponto 9, ele busca com prioridade a paz e a harmonia. Ele busca fazer com que a voz do crítico muitas vezes o seu crítico ele acaba gerando uma voz de impedimento de tomar decisões com liberdade, de forma assertiva. Muitas vezes ele gostaria de fazer isso, mas o crítico fala o seguinte: você não pode fazer ou falar isso, porque isso vai gerar conflito. Então esse conflito faz com que às vezes o 9 ele se distancie do que ele quer. Então esse crítico diz a ele que os seus desejos ou necessidades não são tão importantes quanto a paz ou a tranquilidade dos outros, fazem com que ele se ignore, muitas vezes se anule, muitas vezes se auto-sabote, fazendo com que ele se ignore constantemente. Entrando em relatos que falam assim: o que você decidir, por mim está tudo bem. O que você falar, está tudo certo. O que você decidir por nós, por mim está tudo bem. Entende? E aí, o crítico, ele vai trazendo essa manifestação. Não vale a pena se envolver. Evite o conflito e tudo ficará bem. E a gente sabe que isso, às vezes funciona, mas às vezes eu preciso dizer o que eu quero. Às vezes eu preciso dizer o que eu não quero também. Às vezes eu preciso deixar claro para o outro que eu não quero. Para quê? Para que eu não atraia pessoas abusivas. Então, na caminhada, no processo terapêutico, todas as pessoas 9 que eu acompanhei, elas relatam que elas inconscientemente elas atraíram pessoas, amigos, parceiros, parceiras, relacionamentos afetivos abusivos, que acabaram se abusando, se aproveitando dele ou dela. Porque o 9 ele é muito bom, o 9 ele é muito prestativo, ele é muito solícito, ele busca ajudar o outro quando o outro insiste, diferente do 2, que o 2 oferta ajuda, o 9, se o outro pedir essa ajuda, ele vai ajudar, entendeu? Ele vai buscar ajudar, mas o outro precisa pedir, e precisa muitas vezes insistir em ajudar. E aí o que, que o 9 faz? Ele para o que ele está fazendo por ele para fazer pelo outro no padrão da personalidade. E ele, muitas vezes, ele chega a parar tanto para si que ele, muitas vezes, ele chega a se anular. Essa é que é a verdade. E muitas vezes, nessa busca da paz e da tranquilidade para os outros, ele, muitas vezes, ele acaba negociando os seus próprios sonhos. Ele busca, acaba negociando os seus desejos pessoais. Porque nessa busca da paz, o crítico, o que, que ele fala? Não vale a pena você entrar em confusão. Evite o conflito e tudo vai ficar bem. Aqui um exemplo. Ana muitas vezes se sente desconectada das suas próprias necessidades, preferindo evitar confrontos a lidar com situações difíceis, de repente no seu relacionamento afetivo, de repente com seus amigos. Sua voz interna a incentiva a se acomodar, porque a impede de fazer escolhas mais ativas na sua vida. Então aqui é um exemplo de um relato de uma pessoa do arquétipo do ponto 9. Está se identificando? Comenta aqui embaixo. Qual o perfil que você já se identificou mais forte?
ou hoje ou no passado, tá? E aqui a gente tem um bate-papo bem aprofundado, terapêutico. E vamos para a reta final, agora com o padrão do crítico interno do NA tipo 1. Se tem uma pessoa que tem um crítico interno, esse é o NA tipo 1. Por quê, Daniel? Porque todos os 9 arquétipos, eles têm um crítico interno, mas o 1, ele não é só um crítico interno. As pessoas, arquétipo ponto 1, relatam que se torna um comitê de vozes internas, pois esse crítico, ele é incessante, exigindo altos padrões de cobrança na busca da perfeição e do perfeccionismo. Então, o indivíduo do arquétipo ponto 1, ele é motivado pela essa busca da integridade, da alta qualidade. E não tem nenhum problema em você buscar fazer as coisas bem feitas. O problema é o que está nessa imagem aqui dos slides. É você se perder nos detalhes. Muitas vezes o 1, ele busca tanto a perfeição que ele se perde nos pequenos detalhes. E aí isso, em vez de ajudar, acaba atrapalhando, pois eu, como 1, eu entendo que o feito é melhor do que perfeito. E eu entendo que quando eu estou na busca da evolução, a gente vê claramente 2 tipos de 1. Quando ele está na personalidade e quando ele está no padrão evoluído. No padrão evoluído, ele entende que todos somos imperfeitos. E é nessa busca dessa imperfeição que eu me torno uma pessoa cada vez melhor. Então a gente vê um claramente melhor quando ele entende que ele é imperfeito e nesse processo dele ser imperfeito, ele acaba acolhendo essa imperfeição dele, mas ele entende que ele consegue fazer, realizar, sonhar, implementar, contemplar essa imperfeição, pois ele entende que feito é melhor do que imperfeito. E está tudo bem. No padrão da personalidade, ele entra em paralisias, ele fica num... Você já viu um cachorro correndo atrás do rabo? Pois é. É o 1 quando ele está buscando o perfeccionismo. Ele quer ser tão perfeito que ele acaba se paralisando e ele acaba parando, ele acaba não conseguindo nem avançar, fica tudo no planejamento, fica tudo no projeto. O projeto não é implementado. E aí um exemplo disso é você, por exemplo, se vê incapaz de relaxar durante o trabalho ou na vida pessoal, sempre preocupado com o que ainda precisa ser melhorado. O que o crítico traz? Você não pode ser o suficiente, você não fez o suficiente, você precisa fazer mais. Se você não for perfeito, você não tem o seu valor. É isso que o crítico fica jogando lá na mente. E aí dá para se fazer um trabalho com esse crítico, dá para se trazer um olhar. Essa conversa que a gente está tendo, ela já está trazendo uma tomada de consciência, entendeu? Pois você está tomando consciência do seu crítico e o modus operandi que o seu crítico está atuando. Você começa a ter essa percepção, certo? Então, Maria, um exemplo do NA tipo 1, sente uma constante pressão para ser impecável em tudo que faz, seja no trabalho, seja em casa, seja onde for. Ela raramente se permite descansar, porque sempre que está a fazer algo, a melhorar, ou corrigir, ou implementar. Sempre está na busca de limpar a casa, sempre está na busca de fazer alguma coisa para ser corrigida, ou em si, ou nos eleitos. E aí isso muitas vezes pode gerar desgastes, isso pode gerar reclamações dos eleitos, relacionamento de par, na busca dos familiares, amigos, pois acaba se tornando uma pessoa muito chata, acaba se tornando uma pessoa insuportável no padrão da faixa média da personalidade, porque ela busca tanto corrigir, tanto, que ela se esquece do outro lado da moeda, que é viver a vida, simplesmente viver. Qual o sentido de só trabalhar? Qual o sentido de só trabalhar e trabalhar e trabalhar? Qual é a outra parte da moeda? Por que eu não me permito descansar? Por que eu não me permito relaxar um pouco de vez em quando? E a grande verdade é que o 1, até no momento de relaxamento dele, ele precisa fazer alguma coisa que seja útil. O relaxamento dele muitas vezes é fazer um tricô,
o relaxamento dele muitas vezes é fazer uma coisa que na mente dele seja uma coisa útil. Eu conversei uma vez com um, ele dizia que o relaxamento dele era molar faca de cozinha. Olha que coisa louca, né? O relaxamento dele era, era organizar o quarto da bagunça. O quarto da bagunça dele era mais organizado que o meu próprio quarto, diga-se de passagem. Então, pode ter certeza que eu não sou do DNA tipo 1. Pode ter certeza disso. E o, o quarto da bagunça dele era mais organizado que muito quarto de muita gente. Entendeu? Esse era o lazer dele. Organizar o quarto da bagunça. Que digo bagunça, estava bem distante. Mas na cabeça dele, aquele era o quarto da bagunça. Que era uma bagunça muito bem organizada, de passagem. Certo? E Daniel, qual é o problema de organizar o quarto da bagunça? Nenhum. Não tem nenhum problema nisso. O problema está no elevado nível de exigência com relação a si. O problema está no elevado nível do perfeccionismo. Esse é que está o problema. É um nível muito alto e isso acaba afastando as pessoas que o um mais ama em relação a ele mesmo, certo? É aí onde está o grande problema. Porque o um, muitas vezes, ele acaba se tornando uma pessoa muito implacável. O crítico, na mente, ele vomita isso para o outro, sendo implacável, sendo uma pessoa que não se consegue suportar muito tempo. E as pessoas vão se afastando, certo? Esse é o padrão do um na personalidade. E aí, me fala, você que está me assistindo, qual desses perfis você se validou mais? Me comenta aqui embaixo. O assunto aqui ele é muito amplo, não tem como falar isso de uma maneira mais aprofundada agora, até porque já foi bem aprofundado, mas a ideia é a gente poder aprofundar com mais tempo e planejamento. Então, diante disso, eu preparei uma novidade para você vivenciar de agora em diante, com alto astral, essa aula e muitas outras. Uma aula que inclua a apometria, que utilize o entendimento dos corpos sutis para você poder corrigir o campo mental, o campo emocional, o campo energético, o campo espiritual e você trabalhar o seu psique através da apometria. E a apometria, ela acaba se tornando a coluna dorsal do método Lagert, um método que tem vários benefícios. O controle de ansiedade, que tem benefícios de uma alternativa do tratamento para a depressão, uma alternativa para quebra de feitiços, que você quebra feitiçaria, magia negra através da apometria, tratamento de vampirismo energético e obsessões, encaminhamento de desencarnados espirituais que de repente possam estar no seu campo energético. O método Lagert, ele consiste na apometria, que é a coluna dorsal, mas também tem outras ferramentas que eu vou falar mais, e dentro da apometria Lag ainda tem os benefícios de melhoria do sono, correção de vários conteúdos e registros, que eu falei aqui de vários tipos de padrões para cada um dos 9 arquétipos de personalidade. E você consegue corrigir já no nível matriz através do caminho do Enneagrama, o caminho da consciência, o caminho do entendimento, de você se perceber que existem motivadores, existem sabotadores, e você entender que esses motivadores e sabotadores eles podem ser corrigidos, eles podem ser harmonizados, primeiro através do caminho da consciência, depois através do entendimento a nível emocional, energético, pois pensamento gera sentimento, que gera um campo energético, que por si só gera um comportamento, certo? Isso pela minha definição. E também tem um combate à insônia. Se você conhece pessoas que têm dificuldade para dormir, o método Lagert, ele influencia demais isso, através da apometria. Problemas ligados à sexualidade, o método Lagert, ele vai ajudar a resolver essas questões. Problemas de disfunção sexual, problemas de excesso de libido, problemas de impotência ou de baixa de libido de homens e mulheres. Eu já atendi vários casos assim. Então, dá para resolver e existe solução prática, real, a partir das primeiras sessões. Obviamente que é um tratamento e isso exige de 4 a 12 sessões em média, certo? Em média.
quebra de padrões transgeracionais. É muito comum eu pegar, por exemplo, uma moça que tem um padrão, por exemplo, de abuso, quando a gente vai medir pela radiestesia, está lá 3, 4 gerações esse padrão de abuso. Então a gente corrige lá no ponto matriz da ancestralidade esse conteúdo de abuso. Seja, e pode ser muitos outros, pode ser aborto, pode ser de abandono, de traição. Eu atendo diariamente pessoas com esse problema de traição, pessoas com problemas de autopunição, do crítico interno, que é o tema dessa aula de hoje. O crítico interno ele impacta muito no conteúdo de autoflagelo, conteúdo como se eu tivesse um chicote virtual e eu ficasse me açoitando, me autopunindo. E aí eu fico me autopunindo e isso gera um conteúdo, uma memória de autopunição, que é gerado pelo crítico interno. Você consegue corrigir isso já a partir da primeira sessão, dentro do método Lagert. Ganhos na intimidade afetiva, porque se eu paro de me punir, eu vou ter uma conexão melhor, uma comunicação melhor com meu parceiro e com a minha parceira. Mais tranquilidade, ganhos na harmonia familiar, abertura material e financeira. O método Lagert, ele também tem outras técnicas unificadas, como eu estava falando, né? A liberação apométrica gama, o LAG, que é a coluna dorsal, como eu falei, a radiestesia e a radiônica, que é uma técnica de medição e mensuração energética, onde você consegue medir o campo do atendido e trazer vários indicadores energéticos. Você também tem o Enneagrama das Personalidades, uma metodologia incrível que você pode aprender aqui nessa aula um pouquinho e a gente aprendeu um pouquinho mesmo, porque hoje foi só sobre o crítico. Tem o padrão emocional, tem o padrão mental, tem os padrões comportamentais, tem os motivadores, tem os sabotadores, tem muita coisa. E o Tantra com enfoque terapêutico, certo? Tantra, existem várias vertentes de Tantra. O Tantra que eu utilizo, ele visa você trabalhar uma abordagem somática. Ele visa você trabalhar a respiração, ponto. Visa você trabalhar o entendimento de que temos um corpo que precisa respirar, e quando você respira, você traz um processo de liberação de memórias somáticas que estão no soma. Soma é corpo, certo? Soma é corpo. Então, vamos respirar? Respira, vamos lá. Respira mais uma vez. Isso é a base do Tantra. Quando você respira, quando você entra num processo de ativação do prana, que é a energia vital que está lá no chakra básico, e você consegue, de uma maneira consciente, dinamizar isso para os chakras cardíacos, para você poder levar para o cardíaco e acima, para os chakras cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Então, o Tantra com enfoque terapêutico, com meditações ativas, com a prática de ativação da Kundalini e vivência da Kundalini. Aqui o módulo de ementa da liberação apométrica gama, que tem todo uma ementa bem profunda, e depois você pode acompanhar isso lá na página de explicação da metodologia Lagert. E junto com isso você tem vários módulos bônus de aprofundamento. Módulo de anamnese ou de autoatendimento. Você tem o módulo da sequência terapêutica de atendimento Lagert, de você poder fazer todo um acompanhamento com o seu cliente, você que é terapeuta, e você que não é terapeuta, mas que deseja ser um terapeuta no futuro, você pode aprender essa sequência para utilizar nos seus clientes no futuro. Independente da metodologia que você utilize, o método Lagert, ele é uma plataforma aberta, onde você pode somar o conhecimento que você já tem e potencializar os resultados. Se você é acupunturista, você pode juntar acupuntura com Lagert e fazer a sua metodologia. Se você é, sei lá, Theta Healer, você junta Theta Healer com o método Lagert, isso se soma e vai trazendo a sua metodologia terapêutica. E se você não é terapeuta e também não quer ser terapeuta, você pode aprender também o Lagert para uso pessoal, certo? Você pode também aprender e você trazer vários ganhos no seu processo terapêutico. Você também vai ter o módulo inteiro de aprendizados sobre gráficos radiestésicos, que está incluído.
e radiônicos, você vai ter um módulo bônus sobre registros ancestrais e acásticos, você vai ter um módulo bônus sobre autodefesa psíquica, uma coisa para a vida, para o resto da vida, onde existem lá símbolos arcturianos, existem símbolos de defesa que você vai poder fazer para a sua defesa energética. Você vai ter um módulo bônus com símbolos canalizados do método LAG, que faz parte do Lagert, para você poder trabalhar o seu cenário de autodefesa psíquica também. E um módulo bônus com micro-organizadores florais, os MOFs, que vai ajudar lá no final do tratamento terapêutico apométrico, no processo de cauterização. Isso é uma coisa bem específica que, quando você aprende, você vai entender isso lá na frente. E aí, existem os módulos adicionais que compõem o Lagert. O LAG intermediário, que é o aprofundamento terapêutico para você que decidiu ser terapeuta. O módulo LAG avançado, que faz parte da estrutura do LAG, que é, como eu falei, a espinha dorsal do Lagert, também de aprofundamento terapêutico. O módulo de radiestesia, o módulo de radiônica, o módulo de enneagrama básico, onde você vai ter o entendimento do seu perfil comportamental mais aprofundado, você vai ver os 9 arquétipos na íntegra, com profundidade. Você vai ter o enneagrama intermediário, onde você vai começar a aprofundar mais ainda o entendimento de luz e sombra e os subtipos, e você vai poder ter o acesso do enneagrama avançado, onde você vai poder ter o acesso da essência e trazer a luz para suas sombras no seu processo de desenvolvimento terapêutico, certo? Tudo isso está incluso dentro do Lagert. E você vai ter também um módulo de Tantra com enfoque terapêutico, com aprofundamento terapêutico e autoconhecimento para sua aplicação. Isso junto com uma mentoria de 6 meses de duração, a cada 15 dias, durante 6 meses você vai ter 12 encontros, no primeira quarta-feira do mês e na terceira quarta-feira do mês, de 15 em 15 dias, aonde, ao você acessar essa mentoria, você vai ter acesso a toda a formação que dura 1 ano, você vai ter acesso a todas as aulas gravadas da formação, estão inclusas nessa mentoria. Então, a mentoria não é curso, ok? A mentoria é um acompanhamento que eu te pego na mão para que você possa vir comigo e você se tornar um terapeuta ou você utilizar isso para uso pessoal. Você também pode fazer uma mentoria com esse objetivo, desde que isso fique claro desde o início, desde o começo, certo? Então, você vai ter não só um ganho através do seu entendimento arquetípico, você que já sabe o seu perfil comportamental, como também você vai poder ir muito além do padrão da personalidade e se libertar dessa personalidade, sair desse padrão da personalidade que te escraviza e você vir para cá, ó, você sair desse padrão e ir muito além, certo? Um programa de mentoria de 6 meses por apenas R$3.000. Essa mentoria, o valor normal dela é de 10 mil, 8 mil, 6 mil, é o valor normal para uma mentoria de 6 meses, coletiva. Mas para essa turma fundadora, eu vou estar fazendo ela por apenas R$3.000, certo? E você pode ainda parcelar ela no cartão. E com isso, você ter acesso a 6 meses de mentoria, mais 1 ano de acesso na plataforma. O link está lá na bio dessa aplicação, certo? E você pode aplicar, eu vou estar colocando aqui embaixo nesse vídeo, o link para você poder fazer a sua aplicação e também lá no grupo de avisos. Você que está lá no grupo de avisos ou não, eu vou estar colocando lá. E você que está vindo pelo Instagram, além da bio, você também pode falar comigo no privado e você solicitar esse link do formulário e eu vou estar te entregando isso no seu link do formulário, ok? Muito bem. Então, essa mentoria, ela é única, você pode parcelar ela em 6 parcelas de R$ 553,60 apenas para os alunos dessa turma fundadora, onde ela tem 6 meses de duração. E para quem já fez o curso LAG comigo, da apometria, você ainda tem um bônus de R$1.000, onde fica por apenas R$2.000 a mentoria toda e junto com toda essa carga horária de formação, certo? Então, faça sua aplicação, é muito importante o seu processo, você vai ter muitos ganhos, ok? Aqui as minhas redes sociais, caso você ainda não siga e não tenha ativado o sininho, Daniel Râmido,
no Instagram e Daniel Râmido no YouTube, ok? Então, se você ainda não me seguiu lá no YouTube, vem para o YouTube também, já me segue e já ativa as notificações, tá bom? É isso. Se você gostou do conteúdo, você aqui que acompanhou por completo, eu te convido a você entrar no grupo de avisos, que o link está lá na bio, e você poder pegar essa aula com mais profundidade, com slides, com uma lâmina, onde você vai poder ter mais ganhos. Nesse mesmo horário, nas segundas-feiras, às 16 horas, você vai poder ter um acesso, uma verdadeira aula, que é pelo Google Meet, e você vai poder ter mais ganhos, ok? Te convido para isso. Um abraço e até a próxima aula secreta, às 16 horas. Tchau, tchau. E para você que está por aqui, também desejo um abraço forte para você e também vou ficando por aqui. Um abraço. Até lá. Até a próxima aula.